Olá, boa noite a todos. Eu já vou falando porque já fica gravado, inclusive vai pro YouTube, Spotify. Da última vez eu acabei falando é, sem querer que vai pro Instagram e Spotify, né? E no Instagram nós já estamos, mas depois a gente coloca gravado no, no YouTube e no Spotify. Sou o Jimmy, esse é mais um Mãos Dadas. E agora nós vamos esperar aqui o nosso convidado de hoje. Oi, Dada, tudo bem? É, nós já entra aí o Luiz. Enquanto isso, eu vou falando das lojas Del Samba. Ó, o Luiz já entrou, já tá por aí. Opa, já vamos. Peraí que ficou sem som. Por que tá sem som, meu Deus? Peraí. Deixa eu ver, fala alguma coisa aí. Não. Ai! Eu vou sair e retorno. Você... Peraí. Ah, veio. Agora eu ouvi. Opa, deixa eu ver se eu consigo colocar Aê! o. Você consegue me escutar agora? Agora eu escuto. Maravilha. Aê! E eu falando mó tempão aqui, fazendo abertura. Não, vou ficar falando até a hora que o Luiz entrar. Falei sozinho. Não, mas eu tava ouvindo a abertura e eu só parei de ouvir a hora que eu entrei. Eu falei, mas que diabo de bug é esse, gente? E aí, como é que você tá? Eu tô bem, Di, e você? Ó, bem, eu acho que é uma palavra forte, mas É aquilo, né? Bem na medida do possível, né? é, Não tá fácil, mas não, né? nossa, nem um pouco. Mas a gente tenta ficar bem, né? Até porque se a gente não ficar, vai fazer o quê? Como é que a gente consegue ajudar também? Pois é, isso aí mexe bastante comigo, viu? Porque eu sou uma pessoa muito intensa e muito emotiva, sabe? Então, Uhum. tudo me afeta muito, tanto pra bem quanto pra mal. Então, às vezes não dá, né? Às vezes a gente cai, precisa dar um tempinho, dar uma respirada, porque senão a gente enlouquece, literalmente. Mas É, vamos indo, eu vamos levando. acho que ninguém quase reparou que você é muito emotivo nos vídeos, assim. Não, quase não repara. Imagina, né, gente? Ó, mas para quem tá vendo agora, eu acho que é a primeira vez que a gente tá se falando assim, se vendo, né? Sim, sim, gente. Não estamos nem falando de encontro em internet, não. Estamos falando de vida real mesmo. Não é. É, ó, Ah, não é fácil. é, para mim é um prazer te receber aqui na Deus Samanacast. Eu já era algo que eu queria há muito tempo, porque durante a pandemia ali, naquele momento do ano passado, eu estava desesperado com algumas coisas que vinham acontecendo lá no onde eu trabalho, pelos motivos que você falava e me deixava confortável, fazia que eu pensasse, nossa, eu não tô louco em pensar essas coisas, tá aí, o Luiz está falando isso, e o mais legal, beleza, eu sou o professor, mas o Luiz, como professor, ele está falando com as crianças, e essas é que estão desamparadas. E isso foi fazendo com que eu acompanhasse mais, aproveitasse o que você falava para direcionar para algumas pessoas. Acabei nessa falando, em vez de me escutar, procura lá o Luiz. E aí uma galera ia atrás das suas redes. Primeiro que é um prazer estar aqui com você, não só pelo Uhum. programa, né? Esse Deu Samba, pô, eu fiquei com uma vontade de fazer isso numa mesinha de bar, com uma cervejinha, um limãozinho.
Falei, nó, velho, que saudade disso. Pra quem tá respeitando a quarentena, a gente sabe o quanto tá com saudade desses encontros, né? Sim. Mas pela pessoa que você é, de que eu admiro demais, como professor, como profissional. Peraí, só um minutinho. Como professor, como profissional, como pessoa, enfim. E realmente, são questões que sempre incomodaram, né? No processo Uhum. educacional, no modelo escolar que a gente tem, etc. Mas nessa pandemia, chegou num ponto assim que ficou insustentável, sabe? Eu falei, não, Uhum. eu prefiro ser boicotado, ser mandado embora e ficar nessa luta com as crianças. Porque assim, o que a gente fala não é nada demais, não é a revolução, não é nada. Não, é o que está nas leis e que simplesmente é completamente ignorado pelo sistema educacional. E, sabe, isso é Sim. lamentável demais, demais, demais. O tanto de pressão e responsabilização em cima dessas crianças num momento onde, assim, ninguém tem preparo para um ensino à distância nesse país aqui. Nunca foi o tipo Uhum. de ensino autorizado. Nunca, os professores a gente mal tem treinamento para lidar com as crianças e com o emocional deles no presencial. O que dirá num momento de distanciamento social que, pelo menos, a nossa geração nunca viveu no país. A gente Sim. nunca tinha passado por isso. Então, realmente, assim, me chocou, me machucou, sabe? Eu falei, ah, não, a gente precisa, pô, como professores, sabe? A gente precisa bater de frente e falar, não, gente, não é assim, não pode ser assim. Porque senão Uhum. perde mais ainda o sentido educacional que já está perdido há anos, a gente sabe disso. Ninguém odeia a escola porque é rebelde, porque é revoltado. Não, é porque a escola não faz sentido. Do jeito que ela é, Exatamente. não faz sentido. Então, Uhum. aí acabei viralizando, né? A molecada tava tão precisando de um amparo, de um carinho, que eu acabei, eu sempre tive rede social com, tipo, 600 seguidores. Eu sempre fui invisível aqui. E, pô, hoje eu olho pro TikTok, aí a gente tá quase batendo 1.200.000 pessoas. É muita gente, eu É. fico inconformado. A galera, eu falava assim antigamente, pô, a galera, pô, esses influencers não respondem os fãs. Que sacanagem. Gente, é 200 mensagens por dia, você não dá conta. Ou você para tudo ao seu redor para fazer isso, ou você não dá conta. E ainda mais quando a gente está Uhum. prestando um auxílio, né? Aí você já viu, né? A gente acaba sendo sempre o porto seguro das pessoas, aonde que elas vão buscar informação, onde elas vão buscar o auxílio. E isso é cansativo fisicamente, emocionalmente, principalmente com os relatos que a gente escuta. Mas eu não me arrependo, não. Eu tô feliz com tudo isso que tá acontecendo. Foi uma mudança muito boa. Nessa acabou nascendo, né? Já que você era um para atender tanta requisição, você acabou vendo que todo mundo estava querendo esse tipo de amparo, e aí vem o MOVE. Aí vem o Move, né? Que foi realmente o primeiro projeto que nasceu assim. Nasceu pouco tempo depois que eu viralizei lá no TikTok. Eu falei pra molecada, ó, quer saber? Vamos fazer um movimento para lutar pelos nossos direitos, etc. Porque a gente tem os movimentos estudantis, mas eles são, e com razão, muito focados na questão das políticas educacionais, né? Olhando mais do macro para o micro. Mas eu senti falta disso, de alguma coisa que olhasse diretamente para o chão da escola, para a relação da escola com o estudante, para a garantia desses direitos dentro do espaço educacional. E aí também acabou dando super certo, assim, ficou uma ideia meio abstrata, assim, sabe? Ah, é um coletivo de estudantes lutando por seus direitos. E aí agora, com a participação do Di, gente, é importante lembrar disso, a gente está oficializando com um estatuto, com uma presidência, uma diretoria formada por estudantes, que é o mais importante. E agora a coisa está tomando realmente uma forma de realmente conseguir lutar de uma forma mais até me fugiu a palavra, de uma forma mais. Não é efetiva a palavra que eu queria, mas de uma forma mais presente mesmo dentro do ambiente escolar, sabe? Uma representação oficial mesmo, digamos assim. Sim, e a parte, uma coisa que eu gostei muito, né, quando você falou, olha o MOVE, é que todas as representatividades para a educação básica tratam da porta da escola para fora, né? E da porta da escola para dentro, como você falou, não tinha nenhuma. E, e aquele boom que deu no seu TikTok, aquela
Foi uma explosão na época, todo mundo desesperado, buscando uma ajuda, buscando um ombro, né? Veio, mostrou essa necessidade de alguém que olhe para dentro da escola, que proteja ou que pelo menos ajude as crianças dentro da escola. Mas o que eu achei sensacional é que você pensou na educação básica. Assim, isso é algo que... Porque todo mundo acaba pensando muito no ensino superior. E é importante que se pense no ensino superior. Mas na educação básica, como é que uma criança de 6 anos vai se sentir, vai ter os seus direitos garantidos, né? Como é que uma criança de 7, 8, 10 anos vai ter seus direitos garantidos? Aliás, elas nem conseguem lidar com isso e sofrem uma pressão nesse momento de pandemia em não ligar a câmera, sendo que, aí eu posso até dar o meu relato pessoal. Assim que começou a pandemia, tive que dar aula virtual, eu descobri que eu tinha fobia de câmera. E foi 1 mês e meio sem conseguir ligar a câmera, e quando eu ligava eu tinha tremedeira, era palpitação, começava só a parecer que eu estava numa sauna de tanto que eu transpirava. Eu falei, tá, eu, adulto, preparado, que já dei aula em ginásio, já dei aula para 1.500 pessoas, sofri na câmera, eu tô cobrando isso da criança? É sério? Aí a hora que eu ligo o TikTok, vem você falando aquelas coisas maravilhosas. Na mesma hora eu queria ver onde é que você tava para te dar um abraço, para falar, putz, obrigado. A gente vai ter essa chance ainda, Di, a gente vai ter essa chance. Você sabe, Di, que é o que eu falo, sabe? Principalmente por eu ser assim, bem debochado, às vezes ter bastante esse tom de revolta mesmo. E aí eu recorro a Paulo Freire, né, da justa raiva, né? Ou seja, o que motiva essa revolta, o que é uma motivação justa, não é? É uma motivação que tem embasamento, tem sentido, não tem? E aí, assim, muitos professores acabam, nossa, achando que, meu Deus, como que eu vou controlar a criança? Mas a questão é essa, não é controlar, é fazer entender o que é o convívio em sociedade e a importância da preocupação com o ambiente escolar, com o sentimento da criança. É o que você falou. Se para nós que somos adultos inseridos no nosso modelo social e enfrentamos nossos medos, nossas fobias, nossas questões emocionais principalmente, o que dirá para uma criança? Ainda mais vindo de uma sociedade brasileira que a gente sabe que a criança é aquela sem voz, é aquela que não tem que falar nada, que só tem que obedecer, porque nós sabemos o que é melhor para a criança. A criança não sabe o que é melhor para ela. Então ela não tem que dar opinião de nada, ela tem que obedecer. E não é bem assim, porque já são seres em desenvolvimento, é o que eu falo, pessoal, eu lembro que na minha época de escola eu escutava muito isso. Porque nós estamos preparando as crianças para a vida adulta, mas não tem vida infância, não tem vida adolescência, já estão vivos, não são zumbis esperando a reencarnação, são seres vivos, cercados, inclusive hoje com a neurociência, com diversos estudos, a gente já percebe, já entende que a formação das nossas concepções de mundo, dos nossos entendimentos sociais, vem principalmente das nossas relações de infância e adolescência. É ali que nascem nossos traumas, nossas fobias, nossas questões, principalmente nesse período. Então, por que não ter um olhar diferente para a criança nesse momento? Já que ela tem dentro da casa dela, às vezes, um ambiente tão limitado em termos de se expressar, por que não transformar a escola, que é o ambiente dele? A escola não é nossa, a escola não é do governo, não é da rede privada, a escola é do estudante. Ele é o protagonista, ele deveria ser o protagonista da própria vida. E o nosso trabalho ali é dar para ele um ambiente para que ele consiga ser o protagonista da vida dele de uma maneira consciente, de uma maneira que realmente forme ele não só para a prova, não só para passar naquela prova, mesmo que seja do vestibular, mas para a vida em sociedade. Porque a gente está inserindo essas pessoas sem conhecimento de sociedade nenhum dentro de uma sociedade que já é completamente doente. Então, se a gente não inserir pessoas conscientes de que é necessário transformar essa sociedade,
e com a consciência de que nós individualmente somos os transformadores dessa sociedade. Não é a escola não é, um professor não é herói, escola não é a solução de tudo, pelo contrário, a escola é o reflexo da sociedade, não o contrário disso. Da mesma forma que as redes sociais são um reflexo da sociedade, não o contrário disso. Então, a gente tem que entender isso e tem que começar a permitir uma educação que forme as pessoas dessa forma, de uma forma completa. Porque eu acho que assim, já está mais do que evidente que não deu certo. É só a gente olhar para nós adultos que formamos esse modelo social em que a gente vive. Não deu certo, gente. Não sabe, não deu certo. Então, se a gente não tiver essa autocrítica e essa vontade, é que dá trabalho, lógico que dá trabalho. São inúmeras questões. Dentro de uma sociedade capitalista tem a questão financeira, mercadológica, que é terrível, que querem colocar acima de tudo que vem na frente. Então, assim, se a gente não sabe, não se movimentar, não tomar essa atitude, a gente não vai vencer isso que a gente vive. Pelo contrário, a gente continua alimentando essa sociedade doente e essa concepção educativa punitiva, restritiva, onde, apesar da gente encher a boca para falar de democracia, a gente não tem uma relação democrática em nenhum momento. Porque qualquer um que vem com uma ideia que seja minimamente diferente já é completamente destruído, literalmente, né? Porque é só hate, não é nem aquele negócio, vamos discutir isso aqui por diversos. Não, é hate, é paulada, é ofensa. E aí quando a gente joga isso para um ambiente virtual, onde as pessoas nem sequer estão se olhando, aí vem aquela sensação de terra de ninguém, vem essa confusão de liberdade de expressão poder ser um discurso de ódio qualquer, sem nenhum embasamento, e a gente vê o que a gente vê hoje, né? A gente que está inserido nas redes sociais, a gente vê bem como é que está o relacionamento das pessoas. E aí, pô, você pega um período de pandemia, onde ficou todo mundo isolado, literalmente, né? Os que respeitaram a pandemia, né? Porque aqui na esquina de casa tem um bar que tem show ao vivo todo sábado. Um espaço de 40 metros quadrados com 500 pessoas dentro. Então, assim, mas para quem respeitou esse distanciamento e toda essa questão, a gente sabe o quanto tem sido traumatizante para nós, como seres humanos, não ter o contato social, sabe? Não ter a coisa do... Pô, uma coisa... Eu nunca gostei de sair, eu sempre fui caseiro, mas uma coisa é eu ter a opção, né? Não, gente, eu não vou, que eu não tô afim. Outra coisa é, não pode ir. Caraca, tipo, é cruel, né? São momentos cruéis. Nós temos vivido tempos sombrios e tempos cruéis. Não só pela pandemia, por toda a questão política, etc. Mas a pandemia em si foi, assim, acho que um choque de realidade para nossa sociedade, né? Foi, e a gente teve que se rever enquanto sociedade. Isso que você falou, a gente já viu que não deu certo. Tem até um amigo meu, o Diego Silver, ele fala assim, não é demérito nenhum reconhecer quando não dá certo. Não, deu errado, volta uma casa, como se fosse jogo de tabuleiro, volta uma casa e continua, exatamente. Joga o dado de novo e vamos avançar, mas vamos reconhecer que aqui não funcionou e vamos por outro caminho. O que não dava de jeito nenhum é para, de repente, forçar a criança num sistema que nem a gente sabe como fazer, que não existe nenhum precedente, né, com essa tecnologia para se ter esse tipo de... para se receber o conteúdo e ainda ignorando totalmente o fator cultural individual de cada criança, né? É muito pesado isso. Eu me senti em alguns momentos... sabe quando você... Primeiro que assim, né? Esse ambiente, você está na sua casa, eu estou na minha, então de certa forma a gente está com essa relação do privado com o que é público. Imagina isso para uma criança, como é que é a formação disso para a criança. Então, em alguns momentos eu me senti constrangido, porque a criança tem uma vida que funciona dentro da casa, que é diferente do ambiente escolar, que é preparado para esse tipo de relação, né? É interessante você ter falado isso, porque a gente que veio aí da geração... Eu acho que até as últimas gerações que tiveram pelo menos a oportunidade de uma parte da infância sem a tecnologia que a gente tem hoje. Eu sou de 88, então eu peguei aí toda a minha infância e início de adolescência sem internet.
A gente viu começar a internet, aquele negócio de rede de escada, entrar o final de semana, o que era aquele mundo novo, onde você não precisava mais comprar um CD para ouvir as músicas que você amava, você podia baixar lá de maneira ilegal, se sentíamos os hackers e etc. Mas para todo mundo que viveu, eu fui fazer essa brincadeira, me fugiu minha linha de raciocínio. O que você tinha comentado mesmo? Eu falei Eu estava falando como, de certa forma, me senti constrangido em entrar no espaço privado da criança, né? Naquele espaço que é o espaço caseiro, que é algo que a gente... Não era isso, foi alguma virgulazinha que você colocou ali que me deu um gatilho para falar e eu acabei esquecendo, gente, desculpa. Vamos no seu gatilho também. Não, eu ia comentar disso, que a galera que teve a oportunidade de viver uma infância, uma adolescência sem a tecnologia, teve um privilégio muito grande, assim, no sentido de relação social, no sentido de compreensão do que era você estar no seu espaço, da sua residência, na privacidade da sua vida. Nós éramos desconhecidos, né? Assim, por exemplo, eu lembro que a gente saía de casa para fazer um rolê, por exemplo, sua mãe não conseguia contato com você, porque celular na época era uma coisa assim caríssima, absurda, e era uma coisa que mal funcionava. Então era uma relação completamente diferente, assim. Hoje a sensação que eu tenho, e eu acho que essa molecada que vem inserida diretamente nessa sociedade virtual, essa relação de privacidade, de espaço próprio, é completamente diferente. É completamente diferente. E isso é assustador. Principalmente para nós que viemos de uma sociedade anterior, assim. Mas isso também é uma questão sem volta, né? Sim. Isso aí não acaba mais, gente. Isso aqui é daqui para frente, não tem mais daqui para trás. Fica só o saudosismo, só a lembrança. Mas então eu acho que a gente repensar em como estruturar essas relações dentro dessa nova perspectiva que a gente tem é fundamental, não só no ambiente escolar, mas na sociedade, né? Porque se de certo modo a gente tem muitas facilidades e muitos benefícios trazidos pelas redes sociais, a gente também tem muitos desafios. E os principais estão nessa questão da privacidade, nessa questão do espaço pessoal da criança, do espaço pessoal da pessoa. A gente não... Por exemplo, uma pessoa que está trabalhando aqui nas redes sociais como a gente, pô, dando a cara a tapa, se expondo. A Dilma tem uma fala ótima sobre isso quando ela está contando naquele Democracia em Vertigem a experiência dela como clandestina e tal, que é o valor da liberdade, né? O valor de ser desconhecido. A gente não tem mais isso. Eu, por exemplo, agora no final do ano, eu me reinscrevo para professor emergencial de Santo André novamente, categoria O. Eu vou lá para atribuição, eu vou chegar na escola, a chance de algum professor já me odiar pelas redes sociais, ou de meia dúzia de criançada já me amar pelas redes sociais, é gigantesca. Sabe, você não tem mais assim, quem é você, não sabe, é muito filosófico isso, né? É papo assim para horas e horas, porque a gente está falando realmente da vida individual de cada um, né? Acima das relações coletivas e sociais, a gente está falando da percepção individual de cada um em relação a isso, né? E antes a gente sempre tem as nossas percepções pessoais, mas antes, por exemplo, era uma coisa que se você fosse da sua vontade, você mantinha aquela percepção para você de qualquer forma, mas para quem está trabalhando com o público abertamente nas redes sociais, hora ou outra você é questionado, ou na sua própria fala você dá a entender alguma coisa, então, sabe, você tem que repensar tudo ao seu redor para exatamente não cair nessas armadilhas, né? Não era isso que eu ia falar, Tadi, mas eu acabei emendando aqui. Eu esqueci completo que eu ia falar no início, gente. Não, a parte boa é que a gente está estruturando para fazer também algumas gravações de podcast ao vivo. Ainda estávamos com um pouco de receio por conta da pandemia. Aí vai ser legal quando a gente fizer ao vivo. Inclusive a gente chama a nossa presidenta do MOVE. Aí vai ser legal porque vai ter lá alguma coisa para comer, para beber. E aí a gente pode... Bom, né? É bom, né? Aí vai longe a conversa. Assim, uma coisa eu posso falar com certeza absoluta, assim, não tem comparação a gente tá reunido ali numa mesa de amigos, trocando ideia e se divertindo, e eu acho que isso vai muito de encontro com esse retorno às aulas, né?
É retorno às aulas em que sentido? Uma vez que nem sequer os alunos podem ter contato físico com os amigos deles, que nem sequer os professores podem ter contato físico com os estudantes. E isso me trouxe o que eu ia falar aquela hora. Olha só. Eu não acredito que fugiu de novo. A minha mente tá uma loucura, cara. Super te entendo. A gente tá trabalhando demais esses dias. Não, pelo amor de Deus, é uma loucura. Mas eu queria falar exatamente dessa questão da relação de professor e estudante dentro da sala de aula, sabe? Eu não gosto de apontar culpados, eu acho isso péssimo. Eu acho que a gente tem que apontar soluções. Porque o verdadeiro culpado é a estrutura social em que a gente vê. Eu sempre falo estrutura social porque você fala capitalismo, as pessoas se assustam. Mas é a estrutura social capitalista, que ela determina como a gente vai viver, de que forma a gente vai viver, como a gente vai se relacionar, e como as relações têm que ser feitas, e como isso mantém o poder de alguns e mantém a dificuldade de acesso ao poder de outros. Mas o nosso modelo social, na verdade, ele traz toda essa estrutura que vai afetando tudo. Vai afetando tudo. Então, todo mundo tem uma gotinha de responsabilidade e todo mundo também tem o porquê dessa responsabilidade. Ou seja, não é só olhar para o ato de violência, mas é entender de onde ele vem. Da onde nasceu esse ato de violência? O que proporciona a pessoa se sentir dessa forma? O que proporciona um professor a encarar a relação com o estudante de uma forma tão hierárquica, autoritária, punitiva? Porque essa dificuldade do diálogo, de entender questões diferenciadas. A gente vê, por exemplo, a questão... Hoje, inclusive, está todo mundo aí falando da questão bissexual e etc. A questão da sexualidade, de gênero, ela é um tabu social, ela é um tabu nas famílias. E evidentemente que o professor que está ali na relação individual com as crianças, ele vai trazer as convicções, os medos, as dores e as boas coisas que ele tem individualmente para aquela relação. E ele também vai trazer os preconceitos e os tabus e os parâmetros que ele tem social. Agora, principalmente nós, educadores, não só se a gente reconhece que não tem o preparo adequado, a gente tem que parar e fazer o nosso preparo pessoal para entender que a gente não vive numa sociedade onde a gente busca a padronização, a gente busca a valorização da diversidade. Os próprios textos educacionais buscam isso. Isso é uma questão social óbvia. Enquanto a gente enxerga todos como iguais, a gente não enxerga as diferenças. E aqui eu não estou falando iguais no sentido da lei, no sentido do respeito, mas no sentido das nossas individualidades serem respeitadas, de questões que não são questões sociais. Sabe? Não é aquela questão, é que nem o lance da vacina. Tem muita gente que não quer tomar vacina e alega assim, mas não é meu corpo, minhas regras. Não, mas espera um pouquinho. Aí a gente está falando de uma imunização de uma pessoa que convive com o coletivo. Então é uma questão coletiva. Agora, a sua sexualidade, o seu gênero não é uma questão coletiva. Essa sim é uma questão individual. Então eu acho que a gente tem muita dificuldade de entender. As pessoas têm dificuldade de entender a questão do lugar de fala, por exemplo. Achando que, eu não vou poder opinar. Não, você pode. Só que eu, como homem branco, eu não posso dizer o que uma mulher preta sente na sociedade. Porque eu não passo pelo que ela passa. É isso. Agora, se eu escutar ela, se eu tiver consciência, eu posso expor um posicionamento. O que eu não posso é tirar a verdade de uma pessoa que de fato vive aquilo, simplesmente porque eu, de dentro da minha bolha, enxergo a questão de uma forma diferente. É a mesma coisa. Qual que é a solução mais prática? É apontar o dedo para a Cracolândia e falar, estão lá porque querem, porque são marginais, porque são... Não, peraí. E toda a questão social que cerca a vida de uma pessoa para que ela chegue a um ponto onde ela prefere usar a droga como uma anestesia para a situação social de desamparo, de fome, de miséria, de não ter um teto que ela vive. E aí é evidente que ela vai acabar indo para o caminho da violência, para o caminho da não participação social, porque a própria sociedade não inclui a participação dessa pessoa. Aí quando a gente fala que determinadas questões não são questões judiciais, mas questões de saúde, as pessoas acham que, meu Deus, mas não é isso, é porque a gente tem todo um contexto que cerca aquela questão.
E quando a gente não consegue sair de uma bolha para se aproximar da questão e entender o que se passa ali, fica muito difícil da gente conseguir estabelecer uma relação saudável e respeitar essas diferenças, né? Sim, e até no início você falou que não gosta de apontar o culpado. Isso, assim como também essa tentativa de simplificar discussões complexas, né, por meio de sim ou não, uma coisa muito maniqueísta que atropela os processos, né? Ainda é algo muito intrínseco na formação social, no que é de meio comum. E essa quebra vai demorar ainda para acontecer, mas a gente já tem que começar a partir de agora a bater nisso, né? E voltando até para a questão da culpabilização, eu tenho uma coisa que eu costumo falar muito, mas poucos acabam compreendendo, que é eu não gosto dessa coisa da culpabilização, que até ela é trazida muito com a tradição cristã, né? Onde precisa haver um julgamento, uma pena. A responsabilização ela é necessária. De alguma forma, todos somos responsáveis por alguma coisa, mas essa responsabilização não vem com algum tipo de punitivismo, né? É só aquela coisa, tá, você fez, sabe como consertar, que ajuda? Vamos embora. Vamos seguir com isso. E o MOVE vem com isso. Então, a partir desse ponto, bora tentar mudar isso, né? E essa é uma ideia fantástica, porque já parte de um princípio que todos estamos formando esse conjunto social, essa teia social, então precisamos pensar em conjunto. E óbvio que a prioridade, nesse caso, é o estudante, a estudante, porque esses acaba sendo o grupo que menos tem oportunidade para falar, né? É o grupo que menos é ouvido. Inclusive, até legal do falar do porquê estudante e não aluno, como, né, uma vez no centro acadêmico da faculdade, a gente falou, vamos parar de tratar as pessoas como aluno, e eu não tinha essa consciência, eu não sabia disso, né? Aí falaram, aluno, porque vem do latim alumine, né? E o A vem como a negação da luz, o lumine é a luz, então é sem luz, vem aquela ideia da criança como um papel em branco, desconsiderando toda a trajetória cultural que essa criança já absorveu desde o momento em que ela foi concebida praticamente, porque ainda tem aquela absorção de tudo enquanto ainda está naquele momento geracional. E dar voz para as crianças nesse momento, para os estudantes dentro da escola, é também respeitar essa cultura deles. Em momento algum ninguém se coloca rompendo, não, a partir disso daqui que você está pensando, para de pensar, senão a gente só mantém também o status quo que já está estabelecido. Sim. É legal você falou isso, eu vejo muito vídeo aqui na internet de pessoal, principalmente da psicologia, falando assim, bater em animal é crime, bater em outra pessoa é crime, bater no idoso é crime, por que bater na criança não é crime? E eu acho que vem exatamente dessa concepção que a gente tem, que é muito trazida realmente das ideias cristãs que estão arraigadas na construção social do Brasil, desde a chegada dos portugueses aqui, gente. Vamos lembrar que as primeiras escolas ali por volta de 1500 e pouquinho eram, na verdade, os padres jesuítas trazendo a doutrinação cristã para os nativos, para os indígenas ali, passando um caminhão de areia sobre toda a base espiritual e cultural daqueles povos. E no sentido de quê? De formar eles como pessoas cristãs, como se eles fossem pessoas distantes da espiritualidade ou distantes da moralidade social que acontece. É até interessante a gente falar isso, porque muita gente não consegue diferenciar que não é uma crítica diretamente
as pessoas cristãs que frequentam religiões, etc. Não é isso, gente. É a concepção moral que ela trabalha determinando coisas na sociedade, determinando o que é certo, o que é errado, e tentando exercer controle em questões pessoais. Quando a gente fala de opressão social, a criança e o adolescente também está nessa lista. Junto com a mulher preta, junto com o homem preto, junto com a comunidade LGBTQIA+, junto com os nesse país aqui, com os nordestinos, com os nortistas. Então, assim, quando a gente fala de opressão, a gente também tem que lembrar da opressão que é sofrida pela criança e adolescente, que tem voz, que tem sentimento, que tem vontade. A gente tem muito essa coisa de, porque a criança não quer saber de nada, só quer saber de brincar, só quer saber de se divertir, não tem responsabilidade. Não, não é isso. A gente cobra a responsabilidade das crianças, mas a gente não fala sobre responsabilidade com eles. Sobre o que é responsabilidade. Sabe? É tipo assim, faça isso, senão você vai perder ali. Faça isso, senão você fica sem isso. Mas não é isso. É faça isso por quê? Por que eu preciso aprender isso? Assim, a molecada fala muito assim, professor, tem muita coisa inútil na escola. De fato tem. Mas o que é útil, a escola também não nos ensina onde será útil. E aí, quando por exemplo, do MOVE acabou nascendo a ideia da escola humanitária e da metodologia educacional modular, e a ideia é o quê? Pô, você vai ensinar matemática? Por que não ensinar matemática enquanto solucionamos os problemas do orçamento doméstico, do orçamento familiar? Por que não ensinar história ou sociologia, ou enquanto nós ensinamos para a criança os processos políticos da sociedade, os processos das leis da sociedade? Sabe, é simples. Você dá sentido para um conteúdo, você conquista a participação deles, porque agora eles não estão aprendendo simplesmente, eu não estou aprendendo só a equação do segundo grau, porque eu preciso saber a equação do segundo grau. Não, é porque na hora de eu montar um orçamento onde eu vou ter uma sobrinha de dinheiro para me divertir com meus amigos, ou para comprar um jogo de videogame, ou para ter uma vida mais confortável, ou para ajudar minha mãe, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou utilizando. Então, quer dizer, não é uma necessidade de explodir tudo e reconstruir, mas é uma questão disso, de buscar essa adequação. E qual é o ponto principal da adequação? É integrar as coisas, porque a sociedade é integrada. As pessoas ficam chateadas, por exemplo, eu passo muito por isso, eu faço 10 vídeos de educação, eu faço um de política. Professor de política, você não manja nada, para de falar de política, só fala de educação. As pessoas não entendem que é tudo uma coisa só. E isso é culpa da escola, que separa tudo em pequenas caixinhas e não integra. E aí, assim, não integra o conteúdo, não integra a família e a sociedade com a escola e com o estudante, não dá o protagonismo da construção da própria vida pro estudante, mas cobra do estudante que ele seja super desempenho. Aí a criança acredita que, meu Deus, eu só tirei 10 em toda a minha vida, eu tô tranquilo, eu vou me formar, vou estourar na faculdade, vou ter um emprego de sucesso, vou ter uma casa nos Estados Unidos para passar férias em Miami, vou ter um carro do ano. E aí você chega com 30 anos, você se olha no espelho e você fala, caraca, o que deu errado, velho? Porque eu trabalhei a vida inteira e eu não tenho um centavo guardado para nada. Pelo contrário, eu tenho dívidas a vencer, sabe? Então, é sobre isso, sabe? É sobre isso. Ninguém tá falando aqui de uma extrema revolução. Não, a gente está falando da garantia de uma vida minimamente decente, com sentido para as pessoas. Poxa, quando a gente sente que a nossa existência não tem sentido, é muito triste. Sim. É muito triste a gente perceber que a gente não tem lugar na sociedade, que a gente não tem... Poxa vida, a gente está num setembro amarelo, onde a gente está falando de suicídio. Suicídio já é a segunda maior causa entre jovens de 15 a 29 anos. Meu Deus, que sociedade é essa? Onde jovens de 15 a 29 anos não veem perspectiva de futuro, a ponto de encontrar num possível suicídio a saída mais tranquila. Isso é assustador. Isso é assustador. E aí você vai tentar debater esses assuntos, é mimimi. É porque não, sabe, é frescura. Meu Deus, gente. O que as pessoas precisam entender é que é o seguinte, aquela pessoa, aquele pai e mãe
que estão inseridos na nossa sociedade, onde você precisa trabalhar literalmente 24 horas por dia para ter um sustento mínimo, você nem sequer tem tempo de olhar para o que você está sentindo e reconhecer como você está se sentindo, porque você está com 1000 preocupações. Mas se você para olhar, e é por isso que eu acho que a depressão antigamente tinha muito aquele papo, né? A depressão é coisa de rico. Não é que é coisa de rico, é coisa de quem tem tempo para olhar para si mesmo e perceber que está doente, que se sente triste, que se sente mal. E o trabalhador que vive no desespero de sobreviver, não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso, porque a preocupação dele é se ele vai conseguir comer. Aí você consegue estruturar uma sociedade onde nada, as pessoas têm a tranquilidade de ter um emprego. E, gente, não é emprego Uber, não. Sabe? Que se você ficar doente, o problema é seu, você que passe fome. Não, eu tô falando de carteira assinada, de férias, sabe? De você ter o seu ócio criativo, o seu tempo de descanso, de reconstrução da sua pessoa. Por isso que todo mundo prefere encarar 10 horas de fila para ir pra praia. Porque sentar ali na frente do mar durante 2 horas e tomar uma cervejinha é o lazer da pessoa. É onde ela tira toda a dor, todo o cansaço, num pequeno momento, num momento tão, sabe? É isso que eu falo, as pessoas olham com muito preconceito para as favelas. Eu não gosto de falar comunidade, eu gosto de falar favela mesmo, porque eu acho isso cultural, acho isso lindo, acho que isso traz muito do contexto social de formação desses locais de moradia. Mas as pessoas da favela conseguem ser tão felizes, mesmo cercadas de violência, de preconceito, sabe, por ter um momentinho de fazer um samba tomando uma cervejinha na porta do bar no domingo, assistindo o futebol do domingo, sabe? E eu acho que passa muito por isso, sabe? Por essa questão da gente ter uma certa estabilidade, um certo conforto, a ponto da gente poder olhar para nós mesmos e para como nós nos sentimos. Porque a gente não tem tempo de olhar. Então, pô, será que isso aqui eu gosto mesmo? Será que isso aqui faz sentido para mim? E essa nova geração inserida na internet, ela percebeu que tem muita coisa que não faz sentido para eles e eles querem questionar. Eles querem perguntar. A gente já era assim, mas a gente não tinha acesso à informação. Ou você era um super estudante que adora ir lá e pegar a sua carteirinha da biblioteca municipal e ir lá dar uma pesquisada nas coisas, ou a sua única fonte de informação era a sua família e seus professores. E muitas vezes os amigos. E muitas vezes a gente confiava mais nos amigos porque a gente tinha espaço para falar o que pensa, para tirar as dúvidas, os questionamentos. Então, por mais que fosse uma molecada toda ali que não sabe nem o que está falando direito, pelo menos estava falando. Então agora com essa geração, eles digitam no celular e acabou. Eles descobrem, seja a fake news, seja a informação coerente, mas eles têm acesso. Então não dá mais para se recusar a ceder esse diálogo para a criançada, a ceder esse diálogo para a adolescência. Porque senão a gente continua afastando eles do processo de aprendizagem, do processo de conhecimento, que é a melhor coisa do mundo, gente. É a melhor coisa do mundo. Aprender e rever e conhecer e descobrir é incrível e é fantástico. Agora, tem que ser prazeroso. Tem que ter sentido. Porque senão a gente acaba confundindo a coisa de eu não gosto. Tem muita gente que fala, eu não gosto de estudar. Cara, você adora estudar. Tanto é que você segue um perfil de um cara de 30 anos que está aqui falando de leis educacionais e você entende, você aprende a argumentar, você estuda. A questão não é essa, o que você não gosta é do processo que eles utilizam para tratar a questão do conhecimento, da descoberta, do estudo e etc. E é o que você falou, essa molecada não tem amparo sobre isso. Eles falam, isso aqui é chato. A pessoa, não é chato, você que é preguiçoso. Não. Sabe? Pelo contrário. Só o fato de você estar questionando já mostra que você não tem nada de preguiçoso. Pelo contrário, você está buscando ali um caminho para que você entenda aquilo que te cerca. E isso é fundamental, né? A gente entender a contextualização que nos cerca é fundamental. A molecada fala muito assim, mas tem professor que te doutrina a ser de esquerda. Gente, a escola é uma doutrina da direita. O professor, ele não te doutrina, ele explica a realidade para além das distorções, dos mitos, dos tabus e das mentiras.
É isso que ele faz. Acontece que a gente é bombardeado por determinados tipos de informação que tem o interesse de manter o status quo, que você já falou, que quando você traz alguma coisa diferente, nossa, é a revolução. Não, não é a revolução. A gente só tá acabando com as mentiras. O que é verdade, o que não é, a gente tem que descartar e trabalhar novamente. É simples assim. E eu sinto que hoje, assim, eu acredito muito, por esse governo, sabe? Por esse discurso desse governo que voltou a ficar exacerbado no Brasil, que era um discurso de 64, que era um discurso da ditadura, do golpe militar, que é essa coisa dos fantasmas da esquerda, de fantasma comunismo. Comunismo nunca foi implantado em país nenhum, e as pessoas... Ai, comunista vai destruir o país, sabe? As pessoas não têm ideia do que falam. Não têm ideia do que falam. E eu acho que principalmente essa questão política hoje é a principal de todas, assim. Porque a gente vê a molecada muito interessada no debate das questões sociais, como gênero, sexualidade, racismo, machismo e etc. E aí, quando chega no campo da política, ainda tem, assim, parece que um grande vácuo, sabe? Que vai engolindo tudo que aparece ali e fomentando um ódio, sabe? Uma coisa completamente antidemocrática. Sabe? E é assustador. Eu acho assustador, assim. Porque enquanto a gente não entender o contexto social que nos cerca, a gente não vai entender que tem um problema ali para ser resolvido, sabe? E isso é o mais grave, porque a gente acaba na manutenção desses poderes, né? É a própria ideia distorcida sobre o que é política já é uma forma de manter Exato. esse afastamento das crianças e adolescentes disso. Até estava lendo aqui o que a Alana mandou, né? Que ela... A Alana é uma fofa, ela dela, tá em todas as lives. Eu já gostei dela. Tava lendo aqui, eu já gostei dela. Eu tava lendo o que ela mandou e da angústia que ela tá sentindo e como ela não consegue entender onde é que ela está hoje, né? Qual é o sentido das coisas para ela hoje. Só que esse questionamento e ela conseguir expor isso já é uma forma de iniciar esse tipo de busca por esse entendimento. Fora que, quando ela expõe isso, ela já inicia também uma relação política, afinal de contas ela está exercendo essa troca de informação, para que a gente comece a pensar sobre como resolver esse caso dela. Ela coletiviza esse problema e isso faz com que isso acaba nos movendo para poder, de alguma forma, ou tentar ajudá-la pessoalmente, ou tentar ajudar de uma maneira social, direcionando de uma forma mais ampla. Então, tudo isso, quando as crianças entendem que a voz dela cria todo esse movimento, quando elas são incentivadas a isso, elas conseguem mudar o próprio ambiente. Mudando o próprio ambiente, elas conseguem mudar já ali dentro da casa delas, a relação que ela tem com a casa delas, elas se sentem parte, elas se apropriam criticamente e aí o resto é só o efeito borboleta atuando, né? Eu acho que é aí que entra o Move, sabe? Porque assim, quantas e quantas crianças não tentam externalizar isso, não tentam abrir um diálogo sobre essas questões, por exemplo, dentro da escola, e tem todos os seus direitos humanos que são garantidos ali, principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo 2, completamente suprimidos, completamente renegados dentro da escola. E isso também acontece na relação familiar. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não fala só desse direito dentro da escola, ele fala desse direito na sociedade e na família. Você tem esse direito de ser respeitado dentro da sua família com a sua questão ideológica, com a sua questão política, com a sua questão de identidade de gênero, com a sua questão de sexualidade, com a sua questão de crença. Sabe, a gente vai retomar, vai voltar para o ponto que a gente já falou, que é essa concepção social moralista que é arraigada na formação do Brasil desde 1500 até hoje. E que de períodos em períodos aparece aí um mito salvador
que realça novamente essas ideias tão tacanhas, tão primitivas, sabe? Pô, por que as crianças não se abrem e não conversam dentro de casa com a família? Porque a família não permite. Porque se a criança abre a boca, apanha, meu Deus do céu. E quando não apanha, sofre sanção psicológica, emocional. Então eu acho que começa por aí, né? Por essa reconstrução da relação humana envolvendo a criança e o adolescente. Uhum. A relação humana que é engraçado que quando existe algum tipo de conflito entre as crianças, tem sempre aquela, na maior parte das escolas, não vou, sem generalizações, que já vem aquela receita pronta do deem as mãos, sejam amigos, façam, né, uma coisa muito, assim, a pessoa não tem o direito de não gostar de outra pessoa. Ela tem que entender que ela é necessário respeitar. Então, é necessário também se quebrar esses... Parece que a cartilha já pronta. E tem mesmo, é um fato. Sim, tem. Ou se tem, a gente sabe. Quem tá em escola sabe. Então é necessário se quebrar isso porque as relações, as crianças, né, elas acabam achando que a relação é sempre assim, fez tal coisa, qual dos dois botões que eu aperto? Sempre aquela coisa binária, ou faço isso ou faço aquilo, ou senão vou ser punido, né? Então sempre tem ou vou ser punido por trás, ou vou tomar algum tipo de advertência, ou eu estou sempre errado, entra de novo na culpabilização. É uma roda sem fim. Sempre, acaba sempre do mesmo jeito. E fora que a escola acaba também não dialogando com com a sua comunidade externa ao ambiente escolar, né? Se limita ali numa bolha que se diz protegida, mas que gera vários traumas para a criança. Então, isso também é algo que é necessário que tenha alguém que vire para a criança e fale, vem cá, o que é que você quer falar? Né? Porque eu acho que é o que você falou anteriormente, né? A gente tem que entender que a formação do ser humano, ela tá em quem nós somos naturalmente e em como a gente, em todas as relações que a gente vive socialmente. Então, por exemplo, quando você pega uma criança que está inserida numa realidade de extrema carência, de extremo desamparo, você não pode esperar dela o mesmo comportamento de uma criança que está numa bolha de privilégios, sabe? Então, assim, se a gente não tivesse cuidado de olhar para a questão individual dessas crianças, para a questão cultural, para a questão familiar e de chegar às famílias também. Porque senão fica esse conflito de a culpa é da família que não deu educação. Não, mas a culpa é do professor que está fazendo não sei o quê. Mas a culpa... Não, todo mundo tem uma parcela de culpa e toda essa culpa vem de uma estrutura social que a gente tem que traz todos esses parâmetros e todos esses tipos de pensamento. Então, se a gente não olhar com mais carinho e buscar essa relação... por exemplo, eu vou dar um exemplo besta aqui rapidinho. Eu tava dando aula numa escola e a gente falou sobre a questão do empoderamento feminino, né? Da mulher ser dona dela e ter o poder de decisão sobre as questões do corpo dela. Aí me veio uma mãe dizendo assim, absurdos a meu respeito, que eu tinha falado para as alunas despirocarem na vida. Umas coisas desse tipo, assim. E a primeira reação da escola foi tipo, meu Deus, professor, eu vou te matar. Vem aqui conversar com essa mãe. Eu sentei com a mãe, em 30 minutos a mãe saiu abraçada em mim, agradecendo por eu ser o professor da filha dela, sabe? Então, muitas vezes, o problema não tá nem nas questões, tá no diálogo, na dificuldade de compreensão das realidades e do diálogo aberto sobre essas questões, né? E é o que você falou. Não deu certo dessa forma, a gente volta um passo, não tem problema, a gente refaz. Mas precisa tentar alternativas.
Porque a gente já sabe que esse modelo fracassou. A palavra é fracasso. Porque é uma educação do fracasso. É, como diria Paulo Freire, a pedagogia do silêncio, né? Onde a criança é silêncio e só. Não importa se aquilo faz sentido para ela ou não, não importa se aquilo tem realmente um sentido ou não. Importa que a criança decore e reproduza. E aí eu não estou nem mais falando de conteúdo simplesmente de prova, não. Eu estou falando de relações sociais, que as crianças aprendem. Nenhuma criança aprende a ser violenta do nada. Ah, nasci, sou violento. A não ser que você tenha ali uma questão psicológica arraigada muito forte, etc. Não tem disso. Está nas relações que ela tem. Então é importante a gente olhar com mais carinho para isso, né? Sim. Tem uma frase que é até do Choque de Cultura, e que de vez em quando acabo usando muito para falar sobre mim, em alguns momentos mais para descontrair, que é assim, eu era uma criança promissora e virei um adulto medíocre, né? As escolas, de certa forma, elas fazem com que toda criança seja promissora. Até você falou, depois eu até preciso começar a anotar quando eu estiver conversando, que você falou umas 4 coisas que eu quis falar, só que aí fui perdendo. A gente perde, gente, cabeça de adulto é uma loucura, vocês não têm uma noção do que a gente está fazendo live aqui pensando, olha, eu tenho uma conta tal dia que eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, não. É dureza, é dureza. E lembrei de você falando da escola ser um instrumento do capital. Inclusive, seria legal se as pessoas depois entendessem o porquê que as carteiras são uma atrás da outra, né? Em vez de ser circular com todo mundo se olhando, ou meia-lua, por que é uma atrás da outra? Por que a criança se relaciona com a nuca do outro, em vez de se relacionar com a outra pessoa diretamente, olhando no rosto? Que isso vem todo do esquema fabril, né, da primeira revolução industrial, e para atender um esquema de produtividade capitalista dentro da escola que não faz o menor sentido para as relações sociais. Exato. E aí ainda tem gente que fala que a escola quer doutrinar a criança para o comunismo, para o não sei o que lá, e não faz ideia de que todo o esquema escolar tá voltado para voltado para o Fordismo, praticamente. É isso. Ainda, né? Veja, desde 1800, né, não é de hoje, gente, não é de hoje. A mesma escola que vocês estão inseridos, que vocês reclamam, foi a escola que eu e o Di passou, foi a escola que nossos pais passaram, que nossos avós passaram, que nossos bisavós passaram, que nossos tataravós passaram, que os avós dos nossos tataravós passaram. Então, veja, é muito tempo nessa lógica, e o pior, essa lógica ainda traz conceitos mais antigos que vêm desde a época da invasão portuguesa do Brasil, que é a questão moral, a questão de padronização de pessoas, de padronização de ideias. Quer dizer, é isso que faz o Brasil. Olha, eu acompanho uma garota, uma queridíssima do TikTok, que agora foi estudar na Hungria. Conseguiu uma bolsa, menina da favela, saiu, conseguiu uma bolsa, tá estudando na Hungria. Aí perguntaram para ela, né, como que é o racismo na Hungria, né? E ela disse, cara, os húngaros, eles são curiosos, eles querem pôr a mão na minha trança, na minha pele, é chato, é insuportável. Agora, racismo, eu não sofri em nenhum lugar do mundo igual eu sofro no Brasil. Uhum. Cara, isso é assustador, sabe? Tipo, nossa, a gente é o país fora da África que mais tem população negra e é o país, um dos mais racistas do planeta. Isso é assustador, é assustador. E assim, para você ter uma ideia, eu mesmo inserido em escolas públicas de bairros carentes, os meus alunos brancos, mesmo que vivem em situação de pobreza, de miséria, de carência, só reconhecem a questão do racismo quando a gente faz um sarau e a aluna preta relata o que ela sente. Porque eles estão juntos na mesma sala há 10 anos, fazem parte da mesma favela há 10 anos e nunca nem sequer observaram a relação de poder racial da nossa sociedade.
Então, quer dizer, é bem complicado. É bem complicado. Eu posso falar como um preto de pele clara, que várias vezes eu tive que relatar isso. Inclusive, a ideia de deixar o cabelo crescer, antes eu cortava careca. Eu deixo o cabelo crescer a partir de 2014 porque tava no inverno, falei, não, vou deixar crescer um pouco porque o cabelo esquenta. Deixei crescer 2 dedos. Eu já ouvi uma quantidade absurda de comentários sobre o cabelo. Eu falei, não, a partir de agora eu não corto mais porque eu vou usar isso para abrir debate. Se vai falar do meu cabelo, vai ter que me ouvir dando uma aulinha, de leve. Assim, se quiser, né? Tava rapidinho, eu tava vendo aqui, a Dada tava falando do tempo do Instagram. Gente, a Dadá, tem que ficar de olho, parece que eles estão limitando, mas ó, só pra quem não sabe, a Dadá é a nossa vice-presidenta, tá, galera, do Move. Ela tá aqui presente, representando não só ela, mas também a Aninha. A Aninha, gente, pra quem não conhece ela faz um grande sucesso no TikTok, com conteúdo também de defesa dos estudantes. É uma querida, super politizada, e que hoje tá na presidência aí junto com a Dadá do Move, tá, gente? Ainda faltam algumas pessoas aí pra compor o corpo diretivo, mas essas duas aí já são nossas cabeças de frente. Não, e elas vão gravar um Quarentenados em breve com a gente. Não, tá avisando agora, tá, Dada? Já fica aí. Se não sabia, tá sabendo. Vai gravar com a gente lá no podcast, no ao vivo, assim que tiver tudo pronto. Então, eu reparei que o Instagram tá empurrando um pouquinho, então até dá para continuar mais um pouco. A gente conseguiu gravar um com 1h15. Foi ok. Mas aí também, qualquer coisa, Luiz, fala aí que a gente faz parte 2, parte 3, outros dias. Ah, bora fazer. Pode já deixar pré-agendado aí que a gente faz sim. Essa semana que vem eu vou receber uma querida, a Duda também, uma super psicóloga, especialista na questão de suicídio, para falar bastante dessas questões aqui, principalmente comemorando esse Setembro Amarelo aí. Vou receber também aquele querido deixa eu até pegar o nome dele para não falar besteira aqui, ó. Que é o coautor desse livro aqui, ó, o Luciano Rossato, que tem dado um super apoio pra gente, tem dado umas aulas incríveis aqui nas lives sobre o direito da criança e do adolescente. A gente vai estar conversando de novo com ele aí e pode agendar, que é um prazer, Di. Você é um cara que eu conto na minha vida. Você sabe, gente, a gente não pode falar essas coisas assim abertamente por causa de questões partidárias. mas ano que vem, nós estaremos juntos na construção de um projeto aí para além da questão partidária, mas pela importância da nossa participação na política, né? E eu não sei, olha, apesar do Bolinhos não ter topado ser o senador, né, Di, parece que as relações, tirando alguns pequenos grupos internos, as relações têm se estreitado um pouquinho, né, o que me deixa bastante feliz, assim, não só entre PSOL e PT, mas entre as frentes de esquerda, né? Sim, depois a gente até fala mais sobre isso. É bom, eu gosto da participação do cachorro, sempre dá um ar de proximidade. Minhas cachorras aqui é uma loucura, cara. Não pode ver um gato que elas ficam desesperadas. Os gatos passam no muro aqui, tem 7 gatos aqui em casa, eles passam no muro aqui, as cachorras ficam doidas. Não, já os meus não precisa ser gato, não. Qualquer coisa que passa, folha rolando, eles já estão latindo. Impressionante. Até me perdi. Bom, para variar, me perdi. Caramba, apagou. Incrível. Eu não te culpo. Mas, bom, já vamos dar aquela finalizada para o Instagram não chutar quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Nossa, passou voando. Mas a gente vai fazer ao vivo ainda. 2 professores ainda, gente, que imagina se fala pouco ou muito essas coisas aqui. Velho, nós fala demais. Outro dia eu tava fazendo um teste, né, pra palestra que eu quero dar de Estatuto da Criança e do Adolescente pra molecada nas escolas. Porra, eu tava na metade da palestra, já tinha dado o tempo de uma aula. Eu falei, não é possível.
Se juntar a gente numa mesa, então. Eu tenho medo quando a gente for fazer ao vivo, porque aí no ao vivo não tem tempo, né? Não, vai ser virar episódio vai virar Flow Podcast, sabe? Uns programas de 5, 6 horas, assim, ó. Só pra quem tem coragem mesmo. Bom, a gente vai finalizar. Um beijão, Luiz. Foi um prazer falar com você. É muito bom sempre. Lembrei uma coisa que eu queria falar antes de encerrar. Graças a você, você falou, né, que tem de vez em quando você fala alguma coisa sobre política, e aí o pessoal fala, não fala sobre política. Aí no TikTok uma vez você começou a falar sobre política, alguém falou uma besteira e eu respondi lá no TikTok. Aí umas 2, 3 pessoas falaram besteira e eu respondendo. E aí eu reparei que virou uma conversa paralela, eu só respondendo as pessoas e tudo. Aí você via uma frase minha solta, eu falava, Di, eu não entendi o que você falou. Eu falei, putz, até buscar todo o contexto, deixa quieto. Já passou. Ai, gente. É muito louco isso, né? Sim. Bom, mas é isso. Beijão pra você, meu querido. Beijo, Di. Prazer foi todo meu. Eu acho que, assim, esses diálogos, assim, são fundamentais. Fundamentais. Não necessariamente para expor verdades ou mentiras, certo ou errado, é o que você falou, saindo um pouco dessa coisa binária, né? Mas para que a gente possa realmente encontrar alternativas e caminhos para uma construção, né? Para uma construção diferente, para uma construção saudável. E quando eu cheguei aqui nas redes sociais, principalmente falando de educação, eu queria tentar proporcionar para a molecada a mesma coisa que eu proporcionava para os meus estudantes dentro da sala de aula. E, gente, ninguém nasce desconstruído, tá, galera? Ninguém nasce... Pelo contrário, todo mundo aqui já foi professor escroto, que perde a cabeça, que manda aluno para fora de sala de aula, que fala, eu vou te reprovar, porque você não vai... Nós também fazemos isso porque nós viemos dessa escola, nós viemos dessa universidade, então é um processo diário de desconstrução, tanto em relação às questões sociais, políticas, quanto em relação às questões educacionais. Mas é importante, é necessário que a gente faça isso o tempo todo. Quando eu falo, cara, reprovação, e não estou nem falando de pandemia, tá, gente? Estou falando de educação. Reprovação não tem sentido. Reprovação é um atraso educacional. Quando a gente fala de uma recuperação permanente, não é permanentemente te entupindo de atividade extra, não é isso. É olhar para as suas peculiaridades, para as suas dificuldades pessoais e apoiar você nesse sentido, para te ajudar na compreensão, do mesmo jeito que a formação dos educadores também tem que ser permanente, constante. A gente tem que estar o tempo inteiro nos renovando. Hoje, eu tenho certeza absoluta que 90% dos alunos dão aula de tecnologia para os professores na sala de aula. E a gente tinha uma puta oportunidade nesse momento de pandemia de botar essa molecada para ensinar a gente a trabalhar nas redes sociais, mas não. A gente preferiu, como sempre, a lógica hierárquica, autoritária, punitiva, onde, não importa se está aprendendo, se faz sentido ou não, importa que você faça, senão você vai reprovar, senão você vai ser punido. Então eu acho que esses espaços, assim, para a gente bater papo livremente, tranquilamente, é fundamental. E é assim que a gente muda as coisas, né, Di? Eu acho que é daí que parte a verdadeira transformação, né? Sim, com certeza. E o meu CEO aqui entrou, o Marcão da Deus Samba entrou. Queria mandar um abraço pro Samuel, pra Alana, Samuel Dadá, é um fofo Lucas. também, a Dadá, a Alana, vocês são... Galera que tá com a gente aqui é sempre muito maravilhosa, né? Sim, e assim, uma coisa que acabou fazendo que eu me perdesse é porque o papo paralelo tá muito bom também. Eles são ótimos, olha. Eu adoro quando eu tô olhando os comentários no meu perfil assim, o pessoal tirando dúvida, e daí sempre vai um lá e fala, olha, isso não pode, artigo tal de tal. Eu falo, eu amo isso, cara. É isso, é isso. Tá certo, Luiz. Beijão, já Di, mandei obrigado uns 5 novamente. beijos. Um beijo maravilhoso. Você sabe que eu te amo demais, eu amo seu trabalho e em breve estaremos juntos aí. Você é de Santo André, não é, Di? Não,
Não sou de Santo André, agora eu tô em Araçariguama, lado totalmente oposto. Nossa, você tá em Araçariguama! Caramba, eu tinha certeza que você era do ABC, pô! Não, eu já fui entre 2004 e 2008. Então foi isso. É alguma coisa que você comentou e ficou na minha cabeça. Ô, Alaninha, meu amor, eu não sei quando eu vou fazer live no TikTok, não, porque o Pro tá cansado, viu, meu amor? E você sabe que as lives do TikTok não tem hora pra acabar, né? Então a gente vai. Mas vamos ver se eu abro uma essa semana pra vocês ainda, tá? Olha só quando a pessoa escreve com corretor e erra, né? O Marcão escreveu: muito obrigado, Luiz, pela oportunidade. Desculpa por entrar agora, pois estava na facilidade. Ele quis dizer faculdade. Tava na vida fácil, de boa, descansando, mas agora... Muito bom, foi incrível, foi incrível. Eu quero participar de novo, hein? Já fico aqui, me autoconvido para a gente continuar esse papo aí. A gente vai, fica tranquilo. Até porque a gente vai precisar falar de outras coisas também. Sim. Né? Tchau, Luiz. Abração. Tchau, gente. Um beijo. Por que vocês estão encerrando? É por causa do horário do TikTok, gente. Já tá batendo a hora limite da live. O papo foi muito bom, mas já o TikTok, o Instagram bloqueia nós aqui agora. A gente faz um ao vivo no YouTube que aí rola 5 horas. A gente vai embora, né? É isso aí. Vai embora. Gente, obrigado a todo mundo que participou aí. Obrigado de novo pelo convite do Deus Samba aí. Achei incrível. Aliás, eu já achei o nome do pod incrível já. Então, eu tô louco já para ver o resultado disso aí no YouTube. Fechou. Beijão, Di. Beijão, tchau, gente. Tchau. Obrigado a todo mundo aí. Toma mesmo, Alana. Boa vacininha amanhã. Meu filho tomou hoje. Boa